Fala moçada, continuando então o nosso CRUD com o Node.js, hoje nós vamos fazer a parte de seleção. Então vamos clicar aqui no nosso link Select, vocês vão ver que vai dar o velho problema de rota. Vamos vir aqui no app.js, vou pegar o mesmo modelo aqui do inserir, vou duplicar ela aqui, chamar o Select. Então chamei aqui a minha rota Select, vou criar aqui dentro de views, file select.handle parse. Então aqui eu já tenho o meu select e aqui que vão acontecer os dados aqui do meu select. Já tirou a mensagem de erro aqui. Eu vou dar um table, tá? Eu vou criar aqui uma table. Vamos criar essa table juntos. Table. Vou criar aqui uma tr, fechar essa tr e vou criar 4 tds aqui. td, que vai ser a action, vai ser a id, name e aqui vai ser a age, tá? Então essa parte toda aqui de cima e aqui no meio nós vamos ter mais uma tr aqui, onde a gente vai colocar os dados vindo lá do banco, tá? Do nosso select, beleza. Vamos voltar aqui no nosso app. Aqui na nossa rota select, eu vou admitir que ela receba o parâmetro id, mas que esse parâmetro id seja opcional. Então eu vou colocar a interrogação aqui no fim. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou fazer o seguinte: se rec.parameters.id, se existir, eu vou dar um res.send. Faltou uma barrinha aqui, vou colocar uma barrinha, né? Vamos voltar lá, atualizando. Então, existe, né? Se eu coloco o ID, ele dá a mensagem de existe, ele vai me dar apenas a tabela aqui, né? Então, se existir o ID, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui o SQL, a nossa constante SQL, vou chamar a query dela, tá? E dentro dessa query, primeiramente, se não existir o parâmetro, eu vou selecionar todos os campos. From user. E dentro aqui da minha query eu vou chamar o segundo parâmetro, que é uma function callback. E essa function ela vai ter 3 parâmetros que vão ser algum erro que tiver, os resultados e os campos dessa pesquisa query aqui. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte: res.render, vou chamar o meu select e vou passar aqui um data, que é o meu banco de dados, né? O results, que é esse results aqui, que é o resultado da query ali de select from user. Deixa eu deletar isso daqui. Então, se não existir o parâmetro id, ele já vai selecionar todos os campos, tá? Vamos ver aqui. Beleza. Se eu vier aqui e vou apagar isso daqui e vou chamar diretamente o meu banco de dados data aqui, e atualizar, repare que ele vai me dar um objeto, 3 objetos. Beleza. Vamos voltar aqui. No Node, para a gente estar entrando dentro de objetos, a gente pode abrir uma tralha, meu objeto data, com as 2 chaves aqui, fechando as 2 chaves, e aqui eu fecho o meu objeto com a barra data aqui. Essa data, turma, é essa data aqui, ó, o nome que vocês colocarem aqui é o nome do objeto aqui, né? Aqui dentro, então eu tenho entrei dentro do meu objeto data. Aqui agora eu posso chamar diretamente os meus índices, por exemplo, o id. Se eu jogar ele aqui para a segunda linha, o id e aqui meu name, né? E aqui embaixo a minha idade. Quer dizer, eu entrei dentro do objeto data e dentro do objeto data eu estou chamando o id, name e age, tá? Que são os índices, né, que estão lá na minha coluna do banco de dados. Atualizando, repare aqui que ele já me deu tudo certinho aqui, ó. Que eu poderia colocar também select from user order by id ask também, para ficar interessante, ó. 1, 2 e 3, né? E aqui os dados da nossa tabela. Ok. Aqui dentro do meu projeto, turma, eu criei aqui a pasta img, tá? E coloquei 2 iconezinhos aqui. Eu vou chamar esses iconezinhos aqui dentro, né, da minha primeira coluna aqui, que é a action. Então eu vou chamar aqui, ó, a href igual a deletar. Aqui eu vou chamar img, crc
igual a barra img barra lixeira.png. Vou duplicar aqui e aqui eu vou dar um update, né, href update img edit.png. Então aqui estão as minhas imagens, né? Vindo aqui atualizando, vocês vão ver que vai dar um problema aqui nos arquivos. Para resolver esse problema, basta vocês virem aqui no app, colocar aqui, ó, app.use, tá? Aqui eu coloco o caminho que eu quero utilizar, vou colocar img static express.static e aqui eu coloco o diretório img. Então isso aqui eu estou dizendo que o meu diretório img está liberado para usar os arquivos dentro dele. Voltando aqui atualizando, repare que já me deu acesso às imagens aqui tranquilamente. Isso daqui também é possível fazer, tá? Com os arquivos JavaScript, CSS. Aqui a gente criou as rotas para treinar, mas também é possível fazer utilizando o app user aqui, Express Static. Vamos dar só uma estilizadinha básica nessa tabela. Um table aqui, né? Width de 100%. Vim aqui no nosso navegador, dar um F5. Então está aqui uma tabelinha um pouquinho mais estilizada, né? Para ficar mais fácil a visualização. Então aqui a gente tem a visualização de todos os dados que estão no nosso banco de dados. Então se, por exemplo, eu vier aqui inserir ID 4, Flávia, que tem 13 anos, e adicionar, né? Os dados de Flávia foram inseridos, retornando a nossa index e vindo no select, repare que já adicionou aqui a Flávia automaticamente. Mas lembra que aqui no nosso app, a gente criou aqui um if, né? Então, se não existir o parâmetro ID, ele vai selecionar todos. Mas e se existir o parâmetro ID? O que eu vou fazer? Vou copiar esse mesmo dado aqui, vou dar um select from user, né? Order by ID ask, onde ID for igual. Aí eu vou colocar aqui a interrogação, preparando a nossa query. E aqui eu vou passar o rec.parametros.id. Vou passar ela aqui dentro dos meus colchetes. Então estou dizendo que quando existir o ID, ele vai pegar o ID que está lá e vai fazer o select dessa forma. Vamos ver aqui se já está funcionando. Vou atualizar. Então aqui eu tenho todos os dados porque eu não tenho nenhum ID. Se eu selecionar o ID 1, repare que ele me deu somente o Thiago aqui. Ele deu esse pequeno probleminha aqui com o CSS. Você pode vir aqui fazer o mesmo forma que você fez com a imagem. Você pode fazer com o CSS e com o JS. Tá? Vamos fazer ao invés de rotas, vamos fazer ele com o use aqui. Vou até deletar aqui, para ficar mais fácil. Tá? E voltando aqui no main handlebar, vamos colocar aqui, barra css barra style.css e o javascript barra js barra javascript.js. Então, utilizando dessa forma aqui, né, no use static, a gente consegue inserir os arquivos estáticos. Atualizando, ele volta o CSS normal. Vou colocar aqui o 2, pega a Thaís. Se eu colocar o 3, pega o Roberto, né? E se eu não colocar nenhum, me dá todos os selects aqui, tá certo? Então é isso, turma. Espero que vocês tenham entendido. Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.